Jung passou décadas estudando a psique humana e descobriu padrões universais que se repetem em todas as culturas. Ele percebeu que nossa maior batalha não é contra o mundo externo, mas contra as partes de nós mesmos que negamos, reprimimos ou projetamos nos outros. Primeira lição: o amor próprio como base da individuação. Jung descobriu algo que a psicologia moderna confirma. É impossível dar aquilo que você não tem. Se você não cultiva uma relação saudável consigo mesmo, todos os seus relacionamentos externos serão reflexos dessa carência interna. Mas cuidado, Jung fazia uma distinção crucial entre amor próprio verdadeiro e narcisismo. O narcisismo é uma fuga de si mesmo disfarçada de autoadmiração. É a criação de uma imagem grandiosa para esconder um vazio interno profundo. O amor próprio verdadeiro, por outro lado, é justamente o oposto. É a coragem de olhar para suas próprias feridas, abraçar sua sombra e acolher suas contradições. Jung observava que a maioria das pessoas vive em um estado de fragmentação interna. Temos a persona, a máscara que mostramos ao mundo, e temos a sombra. Tudo aquilo que consideramos inaceitável em nós mesmos e, portanto, reprimimos. Essa divisão interna é a fonte de quase todo sofrimento psicológico. Quantas vezes você age de uma forma que contradiz seus valores mais profundos só para ser aceito? Quantas vezes ignorou suas necessidades, traiu seus sentimentos, abandonou seus sonhos em nome de um altruísmo que, no fundo, era só medo de ser rejeitado? Quantas vezes nega seus próprios sentimentos para evitar conflitos? Quantas vezes se sacrifica esperando que isso gere reconhecimento e amor? Jung entendia que esse tipo de comportamento não vem de generosidade, mas de uma ferida profunda, a crença inconsciente de que você não é digno de amor do jeito que você é. Então você tenta se tornar aquilo que imagina que os outros querem que você seja. Mas isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você nega sua verdadeira natureza, mais vazio se sente. E quanto mais vazio se sente, mais desesperadamente busca validação externa. O amor próprio, na perspectiva junguiana, começa com o que ele chamava de confronto com a sombra. Isso significa reconhecer e aceitar as partes de você que foram negadas, reprimidas ou julgadas como inaceitáveis. Significa admitir que você tem raiva, inveja, medo, inseguranças. Significa reconhecer seus impulsos mais primitivos, sem agir a partir deles, mas também sem negá-los. Reconhecer que, sim, você sente raiva daquela pessoa que todos acham maravilhosa. Sim, você tem inveja de amigos que parecem mais realizados. Essa honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro passo para a cura. Jung dizia: prefiro ser inteiro a ser bom. Essa frase resume perfeitamente sua abordagem. Ele não estava defendendo comportamentos destrutivos, mas reconhecendo que a negação de partes de nós mesmos é ainda mais destrutiva. Ele também dizia que tudo aquilo que não integramos em nós mesmos, projetamos nos outros. Quando você nega sua raiva, ela se manifesta como passividade agressiva.
ou você poderá atrair pessoas que expressem raiva por você. Quando nega sua tristeza, ela se manifesta como depressão, ou você poderá sentir-se atraído por parceiros melancólicos. Quando nega seus impulsos sexuais, eles se manifestam como compulsões ou perversões. Se não aceita sua alegria, vai se sentir desconfortável perto de pessoas felizes. É por isso que relacionamentos baseados em carência sempre começam intensos e terminam tóxicos. Porque não era amor, era necessidade disfarçada de afeto. Era a tentativa desesperada de encontrar no outro aquilo que você não conseguia encontrar em si mesmo. E quando o outro falha em preencher esse vazio, como sempre vai falhar, o amor se transforma em ressentimento. Você só ama para ser amado, só cuida para ser cuidado, só dá para receber. A integração da sombra não significa expressar todo o impulso que você tem. Significa reconhecer esses impulsos, compreender de onde vêm e então escolher conscientemente como lidar com eles. É a diferença entre ser controlado por forças inconscientes e ter escolha consciente sobre suas reações. Jung observava que pessoas que fazem esse trabalho de integração interna naturalmente se tornam mais magnéticas, mais autênticas, mais presentes. Não porque se tornaram perfeitas, mas porque pararam de gastar energia tentando esconder partes de si mesmas. Essa energia, que antes era usada para manter máscaras, agora fica disponível para criatividade, para conexão genuína, para amor verdadeiro. O amor próprio também envolve o que Jung chamava de cuidado com a alma. Isso significa criar rituais e práticas que nutrem sua vida interior. Pode ser através da arte, da música, da escrita, da meditação, do contato com a natureza. Jung acreditava que a alma precisa de beleza, de significado, de conexão com algo maior que o ego individual. Muitas pessoas vivem vidas puramente funcionais. Trabalham, pagam contas, cumprem obrigações, mas nunca nutrem a alma. E então se perguntam por que se sentem vazias. Porque mesmo com todas as conquistas externas, ainda sentem que algo essencial está faltando. Quando você começa a se amar verdadeiramente, no sentido junguiano, você para de buscar nos outros aquilo que só você pode dar a si mesmo. Para de projetar no outro a responsabilidade de te completar. Para de mendigar aprovação, porque já se aprova. Para de tentar controlar os outros, porque já se sente seguro em si mesmo. Segunda lição: a verdade interior e a jornada para a consciência. Uma das maiores contribuições de Jung para a psicologia foi sua compreensão de que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma fonte ativa de sabedoria e criatividade. Ele descobriu que nossos sonhos, fantasias e símbolos internos estão constantemente tentando nos comunicar verdades sobre nós mesmos que nossa mente consciente não consegue ou não quer ver. Jung dizia: tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Isso significa que os padrões inconscientes que não reconhecemos acabam controlando nossas vidas de forma automática. Repetimos os mesmos tipos de relacionamentos,
fazemos as mesmas escolhas autodestrutivas, reagimos das mesmas formas disfuncionais. Tudo isso porque não temos consciência dos programas internos que estão rodando nos bastidores. A verdade interior, na perspectiva de Jung, não é uma verdade absoluta ou dogmática. É uma verdade sobre quem você realmente é, sob todas as camadas de condicionamento social, expectativas familiares e mecanismos de defesa que construiu ao longo da vida. Mas essa verdade pode ser assustadora, porque significa admitir coisas sobre si mesmo que preferia não ver. Significa reconhecer padrões que preferia negar. Significa assumir responsabilidade por sua própria vida de uma forma que talvez nunca fez antes. Jung observava que a maioria das pessoas vive aquilo que ele chamava de vida provisional. Uma vida baseada na fantasia de que a verdadeira vida começará no futuro, quando as circunstâncias forem perfeitas. Quando me formar, quando encontrar o parceiro ideal, quando conseguir aquele emprego, quando os filhos crescerem, quando me aposentar. E assim a vida real nunca é vivida, porque sempre há uma condição externa que precisa ser atendida primeiro. A verdade interior nos convida a parar de viver essa vida provisional e começar a viver a vida real, a vida que temos agora, com todas as suas imperfeições e limitações. Isso requer uma honestidade brutal consigo mesmo, sobre o que você realmente sente, pensa e deseja. É reconhecer que você tem dias ruins, pensamentos sombrios, impulsos que não orgulham. Pode admitir que algumas das suas virtudes são, na verdade, mecanismos de defesa. Você é bonzinho, não por generosidade genuína, mas por medo de rejeição. Faz o bem não porque é altruísta, mas porque espera reconhecimento. Você pode descobrir que mantém um relacionamento não por amor, mas por medo da solidão. Pode reconhecer que permanece em um emprego não por satisfação, mas por necessidade de segurança. Jung não julgava essas descobertas. Ele entendia que todos temos mecanismos de sobrevivência psicológica e que eles servem um propósito. Mas ele também sabia que, quando esses mecanismos se tornam rígidos demais, eles nos impedem de crescer, de nos adaptar, de viver plenamente. O processo de se tornar consciente dessas verdades interiores é o que o Jung chamava de individuação. Não é um processo que acontece de uma vez, mas uma jornada que dura a vida toda. Jung desenvolveu várias técnicas para acessar essas verdades inconscientes. A análise dos sonhos era uma delas. Ele via os sonhos como cartas do inconsciente para a mente consciente, tentando nos mostrar aspectos de nós mesmos que não estamos vendo. Não interpretava os sonhos de forma literal, mas buscava os padrões, os símbolos, as emoções que eles revelavam. Outra técnica era o que ele chamava de imaginação ativa, um processo de diálogo consciente com as imagens e figuras que emergem do inconsciente. Não é fantasia passiva, mas uma forma estruturada de permitir que conteúdos inconscientes se expressem para que possam ser integrados conscientemente. Jung também prestava atenção aos atos falhos, aqueles momentos em que dizemos ou fazemos algo que não pretendíamos, mas que revela uma verdade inconsciente.
como quando você esquece de ligar para alguém que diz amar, ou quando fala o nome de uma pessoa quando queria falar o nome de outra. Esses pequenos deslizes são janelas para o inconsciente. Mas talvez a ferramenta mais poderosa para acessar a verdade interior seja simplesmente a prática da auto-observação honesta. Jung recomendava que as pessoas mantivessem um diário não apenas dos eventos externos, mas dos seus estados internos, reações emocionais, padrões de pensamento. Com o tempo, você começa a notar padrões. Percebe que sempre se sente ansioso em determinadas situações. Reconhece que tende a se sabotar quando as coisas estão indo bem demais. Observa que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa ou situação problemática. Essa consciência é o primeiro passo para a liberdade, porque você só pode mudar aquilo que reconhece. Só pode escolher diferente quando tem consciência de que está escolhendo. Jung sabia que esse processo de se tornar consciente pode ser doloroso. Ele mesmo passou por aquilo que chamou de confronto com o inconsciente, um período de intensa crise psicológica durante o qual teve visões, sonhos perturbadores e experiências que o levaram à beira da loucura. Mas foi através dessa crise que ele desenvolveu muitas de suas teorias mais importantes. Ele entendia que crises psicológicas, embora dolorosas, são muitas vezes tentativas da psique de se reorganizar em um nível mais alto de integração. Como uma cobra que precisa trocar de pele. O processo é desconfortável, mas necessário para o crescimento. A verdade interior não é estática. Ela evolui conforme você evolui. O que era verdade para você aos 20 anos pode não ser mais verdade aos 40. O que funcionava em uma fase da vida pode se tornar limitante em outra. Por isso, Jung via a individuação como um processo dinâmico, não como um objetivo fixo a ser alcançado. Terceira lição: o perdão como integração da sombra. Jung tinha uma compreensão revolucionária do perdão. Para ele, perdoar não era um ato moral de superioridade, mas um processo psicológico de integração. Ele observava que aquilo que não conseguimos perdoar nos outros são precisamente as características que mais negamos em nós mesmos. Isso pode soar chocante à primeira vista. Como assim? A pessoa que me traiu está refletindo algo que existe em mim? Como assim? O comportamento que mais me revolta no outro tem a ver comigo? Jung descobriu que nossa psique funciona através de um mecanismo chamado projeção. Quando há aspectos de nós mesmos que consideramos inaceitáveis, não conseguimos simplesmente fazê-los desaparecerem. Características como nossa capacidade de sermos cruéis, egoístas, desleais, preguiçosos. Em vez disso, as reprimimos no inconsciente e depois as vemos com clareza cristalina nas outras pessoas. É por isso que você pode conhecer uma pessoa há anos e de repente um comportamento específico dela começa a te irritar profundamente. Não é que o comportamento dela mudou, é que algo em você mudou e agora você está projetando nela uma parte sua que está tentando emergir a consciência. Jung não estava dizendo que você é responsável pelo comportamento dos outros.
ou que deve aceitar qualquer tipo de tratamento. Ele estava mostrando como podemos usar nossas reações emocionais intensas como ferramentas de autoconhecimento. Quando alguém te machuca profundamente, Jung sugeria fazer 2 perguntas. O que essa pessoa despertou em mim que já existia? E que parte minha está sendo espelhada nesse comportamento? Por exemplo, quando você critica alguém por ser preguiçoso, talvez esteja negando sua própria necessidade de descanso. Se você fica furioso com alguém que é falso, talvez seja porque você mesmo tem dificuldade com autenticidade. Se não suporta pessoas controladoras, talvez seja porque você nega seus próprios impulsos de controle. Talvez você se irrite com pessoas dramáticas, porque esteja reprimindo suas próprias emoções intensas. E critique pessoas egoístas, porque se sacrifica tanto pelos outros, que projeta neles a liberdade que gostaria de ter. Cada julgamento é uma oportunidade de autoconhecimento. Cada crítica é uma porta de entrada para a sua própria sombra. Porque você só consegue ver no outro aquilo que, de alguma forma, já existe em você, ainda que negado, reprimido ou não desenvolvido. O julgamento é um mecanismo de defesa do ego. É a tentativa de se sentir superior, diferente, melhor que o outro. É uma forma de evitar olhar para suas próprias limitações, projetando-as em outras pessoas. Mas essa estratégia tem um preço alto. Ela te impede de desenvolver compaixão, empatia e, principalmente, autoconhecimento. E como fazer para não julgar? Reconheça que você não tem acesso à história completa da outra pessoa. Não sabe quais traumas ela carrega, quais feridas a motivam, quais medos a paralisam. Aceite que sua perspectiva é limitada, seu entendimento é parcial, sua visão é atravessada pelos seus próprios filtros e projeções. Jung observava que as pessoas mais julgadoras são geralmente as mais duras consigo mesmas. Elas projetam no outro o crítico interno implacável que carregam dentro de si. E assim, cada julgamento externo é, na verdade, um eco do julgamento interno. Cada condenação do outro é uma tentativa de fugir da própria autocondenação. Jung entendia que esse processo de reconhecer projeções é fundamental para o crescimento psicológico. Ele dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão sobre nós mesmos. Mas isso não significa que devemos tolerar comportamentos destrutivos ou abusivos. Jung fazia uma distinção clara entre compreensão psicológica e permissividade comportamental. Você pode entender que alguém age de uma forma agressiva porque tem feridas profundas e, ainda assim, estabelecer limites claros sobre como permite ser tratado. O perdão, na perspectiva junguiana, é principalmente um ato de autolibertação. Quando você não perdoa, continua energeticamente conectado àquela pessoa ou situação. Uma parte sua permanece presa naquele momento de dor, revivendo o trauma, alimentando o ressentimento. Jung observava que pessoas que carregam mágoas por muito tempo
frequentemente desenvolvem sintomas físicos e psicológicos, porque a energia psíquica presa no passado não está disponível para viver o presente. Mas Jung tinha uma visão ainda mais profunda sobre o perdão. Ele acreditava que nossas feridas mais profundas frequentemente carregam nossos maiores dons. A traição pode desenvolver discernimento. O abandono pode desenvolver independência. A injustiça pode desenvolver compaixão pelos oprimidos. Isso não significa romantizar o sofrimento ou dizer que tudo acontece por uma razão. Jung não era ingênuo sobre a realidade da crueldade humana, mas ele observava que nossa psique tem uma capacidade notável de transformar veneno em medicina, feridas em sabedoria. Ele via isso claramente em sua prática clínica. Pacientes que haviam passado pelos traumas mais terríveis frequentemente desenvolviam uma profundidade emocional, uma capacidade de empatia e uma sabedoria sobre a natureza humana que pessoas que nunca sofreram não possuíam. O perdão verdadeiro acontece quando você consegue ver toda a situação, incluindo sua própria participação nela, com olhos de compreensão em vez de julgamento. Não significa que você aprova o que aconteceu ou que está disposto a se expor novamente. Significa que você parou de usar sua energia vital para manter ressentimentos que só prejudicam você mesmo. Jung desenvolveu um processo para esse tipo de perdão integral. Primeiro, você permite sentir completamente a dor e a raiva, sem tentar racionalizá-las ou espiritualizá-las. Jung sabia que emoções reprimidas não desaparecem. Elas se manifestam de outras formas. Depois, você examina sua própria participação na situação. Não para se culpar, mas para recuperar seu poder pessoal. Quando você reconhece que teve algum papel no que aconteceu, mesmo que tenha sido apenas ignorar sinais de alerta ou não estabelecer limites claros, você recupera a capacidade de fazer escolhas diferentes no futuro. Em seguida, você busca compreender a outra pessoa sem justificar o comportamento dela. Jung acreditava que todos agem a partir de suas próprias feridas e limitações. Isso não desculpa comportamentos destrutivos, mas oferece um contexto mais amplo que pode reduzir a carga emocional da situação. Finalmente, você integra as lições da experiência. O que essa situação ensinou sobre você mesmo? Que padrões ela revelou? Que forças inconscientes estavam em jogo? Como você pode usar essa compreensão para fazer escolhas mais conscientes no futuro? Jung observava que pessoas que fazem esse processo de perdão integral frequentemente relatam uma sensação de libertação profunda, como se um peso que carregavam há anos finalmente fosse removido. Não porque a situação mudou externamente, mas porque elas mudaram internamente. O perdão a si mesmo é ainda mais crucial nesse processo. Jung via a autocondenação como uma das forças mais destrutivas na psique humana. Quando você não consegue perdoar seus próprios erros, comportamentos ou escolhas, uma parte sua permanece presa no passado, impedindo crescimento e mudança. Quantas vezes você se pune por erros do passado? Quantas vezes se condena por não ter sido mais forte, mais esperto, mais atento?
Quantas vezes se castiga por ter confiado em quem não devia, por ter ficado onde não deveria, por ter dito sim quando deveria ter dito não. O perdão a si mesmo não é autoindulgência ou negação de responsabilidade. É reconhecer sua humanidade imperfeita. É aceitar que você fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. É compreender que errar faz parte do processo de aprender a viver. Jung dizia que a individuação requer tanto compaixão quanto coragem. Compaixão para aceitar nossa humanidade imperfeita e coragem para continuar crescendo apesar de nossos erros. A quarta e a quinta lição estão no próximo vídeo.